Não desanime, não desanime, diz o Senhor. Não se entregue ao desânimo, mas guerreie, mas lute, porque eu, Senhor, entregarei a vitória nas tuas mãos. Entregarei a vitória, a conquista em tuas mãos. Jesus, Ele quer falar comigo e com você. Há um convite do Pai para que eu e você venhamos a se deleitar na sua presença. O Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito, testifica a nossa mente. Você é filho, você é filha. E por sermos filhos de Deus, devemos ir para esse lugar que o Pai disse a Abraão, o lugar de adoração, o lugar onde nós nos inclinamos, reverenciamos a sua soberania. Você foi criado de um material genético, ok? Então Deus, Ele te deu um corpo a partir do material genético dos teus pais. Mas tudo que Ele te deu, o corpo vai ser destruído neste mundo. Bens materiais, títulos e posições. Não que sejamos contra isso. Porque Deus, Ele te dá um curso, Ele te dá uma graduação. São ferramentas para o templo, para que venhamos nesse mundo a aprender, a ajudarmos uns aos outros. Mas Deus não quer que eu e você tenha em nosso ventre, aqui na nossa mente, ideias, preocupações de como buscar o sucesso, o dinheiro, de como conquistar muitas coisas nesse mundo. E esse é um lugar e é uma decisão que é individual e é você que toma. Não espere que pessoas que ainda estão cativas em suas mentes, que ainda estão apegadas a Dalila, que ainda estão no colo de Dalila, venha convencer a mim e a você. Mas o Espírito Santo, Ele tem trazido para a luz, Ele tem tirado do nosso inconsciente e trazido para nossa mente, tem trazido para nossa consciência aquilo que Deus quer mudar em nós. Deus quer trazer paz para o teu interior. Deus quer alinhar os teus pensamentos, a tua vontade, os teus desejos da tua alma para com a vontade, o desejo do seu coração. Alinhar os teus pensamentos com os pensamentos dele, porque ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Ele quer você eternamente. Mas esse lugar da alma se desprender do físico, se desprender do corpo, da submissão ao corpo, da submissão ao físico, da submissão à cobrança do mundo, da submissão de ambientes, da submissão de pessoas. E você passar a ser submisso às palavras de Deus, se submetendo a Deus, entendendo que você está num território, numa circunstância aonde é extremamente limitado, aonde é extremamente humano, e que o que tem que te guiar não é este reino. Não é este reino, mas o reino do teu Pai. O reino do teu Pai. Quando eu tive o desligamento na empresa, por conta do meu histórico, eu poderia colocar o currículo e com um mês, ou até menos, com a indicação das pessoas que eu trabalhei, enfim, arrumar um outro emprego. Mas Deus já vinha trabalhando esse desejo de mudanças dentro de mim, uma intimidade maior no nosso relacionamento e um cuidado maior com a minha casa, com os meus filhos. E aí você pode ter esse pensamento: criança dá muito trabalho.
na verdade, somos nós. Vou trazer para mim, para não doer tanto. Somos nós que estamos trazendo uma sobrecarga para a nossa vida. E os nossos filhos e pessoas que amamos têm sofrido por conta disso. Não queremos abrir mão de tanto emprego, de tanta demanda. Por quê? Eu não vou te dar a resposta. Você precisa encontrar a resposta com o Espírito Santo. Ele já tem revelado a verdade e você precisa se convencer. Eu preciso mudar. Ajuda-me, Jesus. Então não é que os filhos dão trabalho. Somos nós que estamos muito cansados, muito sobrecarregados, porque filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. Então Deus não me obrigou a ficar em casa. Eu tomei uma decisão. Mas eu ouvi muitas vozes que tentaram me parar, como Neemias. Tu vai ser do lar agora, é? Tu vai ser do lar? Não te vejo não sem trabalhar. Mas a minha alma em Deus, aonde ela já não tinha uma dependência de ter o externo para me sentir feliz, contente, não dependia mais de circunstância, não dependia mais da aprovação dos outros para que eu fosse aceita. Eu já me aceitava. Eu já aceitava a minha realidade. Eu já tinha na minha mente que havia as coisas que eu não deveria correr atrás. Uma das coisas, quando eu fiquei em casa, as vozes queriam dizer para mim: você não tem nada. Veja, pensando, porque eu havia perdido algumas coisas, né? Tido perdas, eu tive que vender o carro, eu perdi uma casa que eu tinha. E, enfim. Então, vocês não têm nada. Veja o pensamento. Havia uma guerra, uma luta para eu sair daquela posição. Mas eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha alinhado com a vontade de Deus e hoje eu vivo os resultados. Hoje eu vivo os resultados. Eu tive que tirar a minha alma da preocupação de que eu tinha que ter muitos bens, muitas conquistas, muitos cursos, muitos títulos. Para quê? Para que as pessoas me validassem, para que as pessoas me dessem acessos, para que as pessoas pudessem querer a minha presença. Eu já tinha na minha alma: Deus me quer muito, Ele quer a minha presença, Ele só quer o meu bem. Inclusive, quando Ele tratava sobre o desejo da minha alma em trabalhar na área da justiça familiar, Ele disse: filha, você ali vai estar limitada à lei do homem. Por mais que uma mãe ou um pai, alguém traga ali provas, se aquelas provas não for reais, você não vai poder dar um veredito conforme os seus sentimentos. Você sabe que a outra pessoa está falando a verdade, de repente o Espírito Santo ali te revelou, mas aí o outro trouxe uma testemunha falsa, trouxe um documento falso, e você vai ter que dar o veredito de acordo com a lei do homem. De acordo com a lei, vai estar amarrada. Eu tenho algo melhor para você. E ali ele foi trabalhando, ele não foi evasivo. Não. E ali houve um silêncio, eu pensei, ele me mostrou, eu te preparei a vida toda. Mas como Deus vai conversar com a tua mente, como Deus vai renovar pensamentos, como Deus vai destruir fortalezas, se nós mesmos não estamos indo a este lugar. Nos acordamos cheios de demandas, nos acordamos sem passar tempo com Deus e damos desculpas e acreditamos que estamos fazendo a coisa certa. Eu conheci uma pessoa que dizia: eu não tenho tempo para ficar com Deus, porque para eu ir para o meu trabalho eu me acordo 4 horas da manhã. Irmãos, quando a nossa alma quer muito, ela se acorda 1 hora antes, ela se acorda 2 horas antes. E eu te digo, tem que ser mais de 2 horas. Tem que ser de 1 hora para cima. Por quê? Porque ali você vai sentar com as palavras, você vai poder louvar, você vai dar um tempo para Deus falar, para o Espírito Santo trazer a sua mensagem. Então não é uma coisa que você para 10 minutos e diz: fala a Deus. Não, se para você Ele não é importante, então você continua vivendo a vida enganado, acreditando que está fazendo a coisa certa, se fechando
para ter uma nova vida, para ter uma vida que realmente vale a pena, e continua se desgastando, ficando exausto numa sobrecarga que o território que nós estamos hoje traz de demanda para nós. A palavra de Deus vem nos dizer assim, Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Porque Deus, ele ficou triste, porque ele viu a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Eu fico às vezes a pensar, e você pode me ajudar com essa reflexão, porque Jesus deu a vida, temos todos os recursos disponíveis e temos o Espírito Santo, e por que ainda voltamos à maneira errada de viver? Por que ainda escolhemos praticar a maldade e deixar Deus triste? Você está vendo que, e ele falava muito comigo, isso pode ser o seu caso, alguém está fazendo coisas maus e isso vai te deixar triste porque você tem emoções. Isso vai pesar dentro de você, não tem como descartar como nós nos sentimos. Mas Deus não quer que você haja com a sua mão, é Ele que vai agir. Deus não quer que você use suas mãos e contamine o seu interior, a habitação do seu Santo Espírito, a habitação das suas palavras, aonde Ele conversa, onde Ele fala com você. Ele não quer contaminar o seu interior. Mas aqui a palavra está sendo bem clara. E a palavra de Deus tem nos dito que a maldade vai aumentar. Então você não tem como ir contra as palavras de Deus. Isso vai acontecer. A gente pode não estar ciente do que está na palavra por não passar tempo com a palavra. E a Bíblia diz que a maldade vai aumentar e o amor de muitos esfriará. É o amor fraterno, o amor de amizade, claro. É por isso que a nossa alma vai ter que amar Ele, porque fazer a vontade dEle diante das situações tem que ser um amor para com Ele. Porque o amor com os seus irmãos esfria por conta da maldade que eles estão fazendo. E a palavra diz que um homem, Noé, encontra favor aos olhos do Senhor. E essa maldade que as pessoas praticam, essa maldade dos seus pensamentos, do seu interior contaminado, o que acontece? Traz para essas pessoas destruição, desgraça, maldição, doenças. Muitos estão vivendo nesse mundo e não entendem, porque está atraindo coisas ruins para a vida por conta das suas próprias escolhas, por conta da sua maneira de viver. Então a palavra está sendo muito clara. Deus, ele fica triste com o que ele vê. Deus, ele não fica alegre, e isso pesa no seu coração. O que é que Deus tem visto em mim e em você? Ele olha para mim e vê maldade? Ou ele olha para mim? Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Se ele encontrou favor, é porque Deus olhou para ele e não viu maldade em Caim, me diz o Espírito Santo. É porque Deus está olhando para você e não está vendo maldade. Ele olhou para Caim, ele viu inveja, ele viu ciúmes ali. Ele viu que Caim tinha um pensamento, uma ideia. Qual era? Matar o irmão. Matar o irmão. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Samuel 17:37, e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu.
Davi ele tinha experiências no secreto com o pai. Para pessoas, aquelas ovelhas de Davi, aonde está aquelas tuas poucas ovelhas? As pessoas podem desprezar o que você tem, mas Deus viu algo em Davi. Deus viu a ação, o agir de Davi naquela situação. Para alguns, o que Davi tinha era poucas ovelhas. Então por que morrer por elas? Por que arriscar a vida? Não era melhor deixar para lá? Deixar elas serem devoradas? Deixar as almas dela condenadas? Deixar as almas dela ir para o inferno? Mas não. Davi guerreou contra o urso e contra o leão para salvar a vida daquelas ovelhas. E Deus espera essa atitude de mim e de você. Quando as pessoas estão provocando a sua ira, porque a maldade traz a ira de Deus, você possa orar pela libertação dela, deixando de lado os seus sentimentos, pedindo ao Espírito Santo para lhe conduzir nesta oração. Abraão orou. Nós também podemos orar. Moisés orou, Moisés conversou, então esta é a nossa conversa. Eu me lembro que quando eu falava com o pai sobre mim, eu dizia alguns questionamentos internos que eu não estava entendendo. E eu tinha esse conhecimento da palavra, de que ele tinha criado Adão, Eva, tinha feito o corpo deles. Eu clamei. Eu disse, pai, tu criou esse corpo. Me explica isso. O Espírito que estava em mim estava lá quando tu criou o corpo. Deus, ele traz revelações para você. Então ele me fez entender o inconsciente, entender o cérebro, sem eu ter graduação, sem eu ter pós-graduação. Depois ele me levou a fazer uma pós-graduação na área do inconsciente para confirmar tudo o que ele havia me revelado no secreto. Então ele revela sim. Você está sobre o poder. Você está sobre o cuidado, sobre a proteção daquele que criou o corpo, daquele que criou todas as coisas. Esse corpo, esse material genético, essa carne que você pode estar apegada, ela vai morrer. Jesus salvou a tua alma. Jesus quer salvar a alma daqueles que estão com você. Raabe se posicionou. Por causa de Abraão, Deus lembrou de Ló. Então Deus salva aqueles que você ama. Porque Ele tem uma aliança com você por meio de Jesus Cristo. Deus salvou a alma de Ló. Deus não salvou os bens de Ló. Deus não salvou a casa de Ló. Porque isso tudo é terreno. E isso Deus destruiu. Mas a alma foi salva. A alma foi salva. A sua mulher apegada morreu. Não devemos nos apegar. Então, se você tem esse pensamento, por que ela não fala? Porque não quero me apegar e tenho irmãos. Veja, a terra, ela precisa do curso, da graduação, para você exercer a profissão. E não há problema disso. Deus respeita isso. Se a terra diz que para ser médico você tem que estudar tantos anos de medicina, ok. Tem que passar um tempo estudando, tem que passar um tempo lendo. Claro, não é fast food, não é hoje, já amanhã exerce. Você está lidando com seres humanos. Então precisa de uma graduação, precisa de uma especialização. Deus, Ele cumpre. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus não tem problema com isso. Mas isso é uma ferramenta para esta terra. Não é algo que eu e você vai levar para o céu. Para o céu você leva as almas. Por céu entra as almas. Não entra o carro, não entra dinheiro, não entra os títulos, não entra nada disso. E sim, dependendo de como Deus ele vai te dando poder, autorização e acessos, a palavra de Deus nos mostra. Nabucodonosor é um exemplo, como ele se engrandeceu diante de tudo aquilo que Deus estava o favorecendo. Você vê a alma de Naamã altiva, chega lá na casa do profeta, alto. Mas aquela alma depois do processo,
rendida, reconhecendo a Deus. Então ele chegou na casa do profeta com os títulos, com as glórias, com o conhecimento dos resultados, em que ele vencia ali aquelas guerras, era um grande homem. Mas o profeta mandou um mensageiro, porque ele tinha muitos títulos na terra, mas ele é um ser humano. Deus te chama como um profeta, ou te chama como um pastor, ou te chama como líder, ou te dá uma graduação, todos continuam sendo seres humanos. Você não muda porque ganhou uma graduação. Você não muda porque tem mais dinheiro na conta. Não se engane. Deus não colocou José lá no Egito apenas para trazer para José ali uma família, um filho, mas para colocar nas mãos de José coisas preciosas para ele ajudar, para ele administrar. Então Deus não deu a graduação para você, ele deu para você transbordar. Deus não deu o conhecimento da medicina para você, ele deu para você transbordar. Mas quantas pessoas têm aberto mão do dinheiro para outras pessoas ter acesso? Não, estudei muito, gastei muito meu tempo. O tempo é de Deus. A parte cognitiva foi Deus que deu. Foi Deus que te deu inteligência para fazer a área da medicina, para ser advogado, para fazer um avião, para fazer redes, para essas redes que nós gravamos os vídeos. É Deus, tudo é Deus. Aí aquilo que nós recebemos de graça, quantas pessoas não têm acesso às pessoas que têm muitos recursos, como se diz, muitos estudos, mas quem tem é quem pode pagar. Você investiu, ok, mas você crê como eu creio, que o dinheiro que você investiu foi Deus que deu também? Ou não? Não, o dinheiro não é de Deus. A alma precisa ser trabalhada. Quando ela está desapegada do mundo, ela vive com propósito, ela vive com sentido, ela faz o bem. Jesus veio a esse mundo e fez o bem. Jesus curou, Jesus salvou, libertou, expulsou demônios. Jesus trouxe saúde mental para a vida das pessoas. Jesus trouxe o conhecimento da verdade. Jesus sabia tanto que um dia existiria tecnologia que ele disse logo: o pecado começa na imaginação. E não tinha lá rede social. Mas hoje se tem. Então, se a traição começa na imaginação, o que é que mais se tem hoje? Nudez, pornografia. Por quê? Mas é uma decisão nossa de não expor os nossos olhos, de não expor os nossos ouvidos. Deus, ele convida você a participar da obra. Deus, ele exorta você ao que deve fazer enquanto estiver neste mundo. Se está dizendo, medita de dia e de noite, não há espaço para outra coisa. Ah, Lília, não posso nem assistir uma série. Ô, irmão. Pode, irmão. Você está entendendo que Jesus te deu sabedoria. Então, Davi, ele está dizendo que Deus o livrou daquela situação. Ele entendia que não foi o poder humano. Então, quando eu não falo das graduações, é porque, irmãos, não é religiosidade. Eu criei expectativa nas palavras de Deus. E foi Ele que me salvou. Não foi outra coisa. Ele não deixou também. Para quê? Para que eu visse o poder das suas palavras. De confiar nele, de se manter nele. Então eu vivi essa experiência. As ferramentas que ele me entregou, sem a graça, sem a capacidade cognitiva, sem a ajuda do Espírito Santo, não teria me feito chegar aqui. Não teria me feito estar aqui, vivendo a liberdade que eu estou hoje. Então aquilo são ferramentas. Eu não devo me dobrar a essas ferramentas, achar que isso é o que vai mudar a sua vida. Isso vai ajudar a erguer, a levantar o templo, é a argamassa, é o cimento. Mas as palavras de Deus é que ergue esse templo, é que edifica, é que alimenta, é que reboca o externo, mas primeiro vem internamente. E depois externo. Deus não tem problema em de trazer coisas boas para o templo. Você vê Salomão,
Eu conversava com o nosso pai. Como ele tinha um coração tão íntegro, tão puro, e na sua velhice se perdeu. Por quê? Porque o que Deus dá, o que Deus acrescenta ao templo, a sua graduação, o curso, a sua presença atrai, irmãos. Porque é poderosa. Porque as almas precisam das palavras que são água viva. Então isso atrai. Isto atrai a sua alma. Se você não tiver cuidado, ela se engrandece. Começa a achar que é santa. Começa a achar que é perfeita e perfeito. Começa a achar um monte de coisa. E deixa de refletir e pensar o quanto é vulnerável. E o quanto tem que estar agarrado e apegado. É o que a Bíblia diz para eu e você em Provérbios. Ser apegado às palavras de Deus. Apegado às palavras de Deus. Não é outra coisa. E quando a gente se convence, a gente segue essa direção. Davi, ele diz, lá no verso 42, o filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Deus também disse para Samuel que o homem vê o exterior. Então, o pensamento do homem, o que a humanidade segue é o exterior, é o currículo. Se você não tem as condições financeiras de colocar o seu filho na melhor escola e se abate por isso, você está esquecendo do favor de Deus, que não é a escola, mas o favor, as palavras que o teu filho carrega. Você entende? Se você tem dinheiro, tem a situação financeira para colocar numa escola melhor, tá ok. Mas se não tem, não vai encher o cartão de crédito, fazer uma coisa que não pode. Porque se assim Deus quisesse seu filho nessa escola, Ele te daria os recursos. E eu falo isso porque eu pratiquei isso. Eu esperei o tempo certo de entrar na graduação. Eu não fui agir emocionalmente, dar o meu jeitinho, pedir para alguém ficar com meus filhos e eu fazer a graduação. Se Deus disse que era para eu fazer, Ele me daria condições de fazer. Até que em um tempo Ele juntou os meus filhos num horário só. E Ele não mandou fazer a graduação logo que eu parei de trabalhar. Eu acho que foi 1 ano ou 2 anos depois de Ele ter trabalhado o meu interno, de Ele ter consolidado as suas informações nas minhas memórias. Porque Deus, Ele não quer te perder. Então, o mundo pode estar te desprezando, te olhando com desprezo, porque não consegue ver o que você carrega. Não consegue ver a presença de Deus. Não consegue ver o favor de Deus. E ele amaldiçoou Davi. Eu já tive uma pessoa na minha porta que amaldiçoou os meus filhos e eu repreendi no nome de Jesus. Eu não discuti, não falei nem com a pessoa, fiquei calada porque Deus tinha me orientado nas palavras, usando a passagem de Isaac, que uma mente de confusão iria se levantar contra mim. Lembra de Isaac, a questão dos poços que estavam havendo brigas? Pronto, e ele deixava lá. Veja Abraão, ele chega para Ló e ele fala: não é bom, traduzindo, que nós fiquemos brigando, vamos nos separar. E mandou ele escolher. Então é uma alma que não está ligada aos bens materiais, que não está buscando a prosperidade. E se esse é o seu caso, é só confessar, é só falar para Deus. Porque Ele deseja que você abandone o mau caminho e volte para a direção certa. Porque Ele quer nos abençoar. Então Davi, ele diz no verso 46: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva,
não com espada. O Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Mas Davi usou as ferramentas que ele tinha nas mãos, que ele já tinha a habilidade. Mas ele disse: quem vai me dar a vitória é Deus, quem é o Senhor da guerra é Deus. Então, o que venceu aquela guerra, aquela conquista, aquela vitória, foi a fé de Davi em Deus. Então eu não vou trazer para a espada, trazer para a lança a glória que é de Deus. As ferramentas afunda para uma glória que é de Deus. Porque verdadeiramente foi porque eu confiei no que Ele falou, porque as suas palavras me direcionou, porque as tuas palavras trouxe direção sobre o funcionamento do corpo, sobre as questões do corpo, sobre o meu cérebro, sobre o meu interior. E depois Ele me direcionou a fazer uma pós e depois uma graduação. E consolidou e confirmou o que Ele já havia falado, o que Ele havia dito ao homem. E trouxe coisas que Ele revelou para mim que o homem ainda não sabe. E eu criei e eu já falei. Então entenda, você está falando com o Todo-Poderoso. Mas a nossa expectativa está muito mais em outras coisas do que nele, que criou tudo. Mas se convencer que está na direção errada, isso é eu e você. Se convencer que tem que mudar diariamente, que toda hora o Espírito Santo está trazendo para a luz algo que precisa ser mudado, um pensamento que não está muito legal, uma intenção que não está muito legal, e você acolher e mudar a rota. Então ali Davi ele está sendo específico. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Com todas essas ferramentas que você tem, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Nos primeiros 7 anos, do meu casamento, eu orava muito os meus sentimentos. O que é orar os sentimentos, Lília? Você não fala sempre que põe a sobrecarga mental pra fora? Ok. Mas você fala os sentimentos e ora a palavra. E o Espírito Santo ensinou a minha alma esse caminho. Como assim? Davi, ele falava dos seus sentimentos nos Salmos, ok? Mas ele falava as palavras, em que ele confiava, em quem estava a expectativa. Então, nessa questão aqui, quando ele fala o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Chegou uma época da minha vida, sim, eu falava os sentimentos, as dores que as emoções estavam sentindo, que o corpo estava sofrendo, mas aí eu orava. Tu amas essa vida, tu és o Senhor dos Exércitos, tu sabe que desde o início Ele nos afronta, Ele quer a nossa destruição, Ele quer nos ver, Ele quer que a gente vá magoar o teu coração, Ele quer a nossa alma. Luta contra Ele, meu Pai, porque Tu és poderoso. Só Tu podes vencer essa guerra, só Tu podes colocar Ele no lugar dele. Desde a criação de tudo, que Ele foi lá falar com Eva para trazer destruição para o ambiente. Ele quer destruir a minha casa, Ele quer destruir a vida dos meus filhos, Ele quer trazer instabilidade emocional, Ele quer acabar com a minha parte cognitiva, Ele quer me colocar dentro de uma loucura, meu Pai. Meu Pai, me ajuda, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele, meu Pai, que me ama. Ele quer me destruir, Ele está veemente vindo atrás de mim. Então agora eu estou orando a palavra. Porque se Deus ama você, Ele quer que o adversário vença. Mas eu reconhecia na oração a minha pequenez e falava dos meus sentimentos. Mas eu clamava pelo coração do Pai, daquele que me quer, daquele que pagou um alto preço pela minha vida, daquele que está lutando para salvar a minha alma,
Jesus salvou. Como assim salvar a minha alma? Para me proteger dos perigos. Porque você acha que se Deus não tivesse protegendo a mim, eu já teria morrido. Diante das lutas, das provas que Ele me fez passar, se Ele não tivesse me protegido, teria destruído todo o meu cérebro. Diante das dores, pancadas fortes. Mas Ele não deixou eu sucumbir. Ele não deixou o plano do maligno ser realizado. Porém, eu estava neste lugar. Quando o cérebro estava triste, ele recebia uma palavra de esperança. Ele dizia, continua, vai mudar, eu estou lutando a guerra, eu vou destruir. Ele não vai te vencer. E isso dava esperança. E ao invés de ficar na minha consciência a dor, ficavam as palavras de Deus. O que Deus falou. E quando essa fé estava querendo afundar, feito Pedro, mais palavra. Eu ia para mais palavra. Há algo que você precisa fazer. Davi, ele sabia. Deus vai vencer essa guerra. Mas ele se posicionou. Usou as habilidades que ele tinha. Acha que aquela pedra derrubou aquele gigante? Claro que não. É o poder de Deus que o homem não vê. É o poder de Deus que as pessoas não vê. É o reino espiritual que as pessoas não sabem. E tá tudo bem. Porque Deus não abre para todo mundo. Existiam pessoas caminhando com Daniel, mas não viram a visão que Daniel viu. Deus, ele é presente e ele dá sinais. Teve uma vez um testemunho meu que eu fui fortemente abalada na parte cognitiva e tinha que fazer uma prova. E eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essa prova. Sempre eu era muito... Quando chegava perto das provas, parecia que a luta aumentava mais ainda. E aí fica mais difícil você estudar, você evocar informações, porque seu cérebro está concentrado na dor. É mais fácil ele evocar, ele trazer para sua consciência memórias de dor, do que trazer para sua consciência o que você estudou. Porque está querendo correr lágrimas dentro de você. Há uma força dentro do seu cérebro querendo puxar você para baixo. E eu dizia isso. Veja, quando eu cheguei na sala, aí ele disse, não vá. E eu vi um milagre de Deus. Quando eu cheguei na sala para fazer a prova, eu fui para todas as aulas, atenciosa no que o professor fala. E ali, irmão, eu fiquei tão emocionada com o que ele fez. A professora disse, a prova vai ser por consulta. Veja, quem fez isso? Quem fez isso? Eu fiquei tão emocionada dentro da sala. Meu Deus, como tu me amas. Ele disse, você vai chegar do outro lado, eu te garanti, eu tô contigo nesta graduação. E não vai, Tobias, Sambalate impedir o que eu determinei na tua vida. Então, há sim uma força sobrenatural, um poder, as nuvens te acompanhando, a presença de Deus para contigo, aonde Ele está te levando e te conduzindo. Davi deu a glória para Deus, embora ele tenha usado as habilidades. Há sim um poder na nossa alma para querer se engrandecer, para querer se achar grande diante da ornamentação, diante da construção, diante daquilo que o Pai, ele traz para o templo. Nabucodonosor ali, aquele homem que tinha um título, teve a permissão de Deus de invadir a cidade, de levar cativo, e ali ele começa a ter conquistas e conquistas e conquistas, e daqui a pouco ele chega, Daniel 4, passeando no seu reino e diz, ele dá a glória para si mesmo, e esqueceu que foi Deus que o autorizou, que deu a conquista, que deu nas mãos dele. Então quem deu a vitória a Davi foi Deus. Deus que colocou nas mãos. Se explica como aquela pedra derrubou um gigante? Não, não se explica. Mas Davi sabia, não foi eu, foi o meu Deus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.